Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre matemática, isso mesmo. Nós vamos realizar algumas atividades de matemática hoje, só que para isso a professora vai relembrar alguns conteúdos com vocês para ficar um pouquinho mais fácil as atividades, tá bom? Então vamos relembrar aqui que existem os algarismos, que são os números de 0 a 9. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são os algarismos e eles que irão formar os números, tá? 10, 11, 20, 50, 100, 140, então todos esses números são formados por algarismos. Essa é a nossa primeira parte que a gente vai relembrar. A segunda parte que nós vamos ver que os números, eles podem alterar o seu valor dependendo da ordem que eles estão. Como assim, professora? Então vamos lá. Lembra que a gente tem o material dourado na sala para a gente poder utilizar? Então vamos relembrar esse material dourado. Nós temos aí no material dourado o cubinho, que ele é a unidade, ele representa a unidade, tá? Que são os algarismos de 0 a 9, certo? De 1 a 9, né? Porque o 0, na verdade, ele é a representação do nada, né? Então, nós temos aí a unidade e depois nós temos a dezena. O que é a dezena? É o conjunto de unidades, o conjunto de 10 unidades que vai formar uma dezena. Então, nessa barrinha aí, se a gente contar, ela tem 10 unidades, certo? E depois nós temos a centena. A centena é o conjunto de 10 dezenas e de 100 unidades. Então, para a gente formar essa centena aqui, a gente precisa juntar 10 dezenas ou a gente junta 100 unidades para formar aí uma centena. Então, vamos começar fazendo uma conta só com unidades. Então, lembrem-se que cada número, ele ocupa uma posição, um lugar diferente. E a gente tem que se lembrar de que, dependendo dessa posição, o valor dele também pode alterar. Então, vamos lá. Relembrando os algarismos de 0 a 9, e eles formam os números, certo? Então, vamos utilizar esses algarismos para a gente contar as unidades, certo? Então, vamos lembrar assim, ó. Nós vamos dividir, fazer uma casinha, e nós vamos dividir essa casinha em unidade, dezena e centena, certo? Então, nós temos aí as unidades. Lembrando que em cada partezinha dessa casinha, nós só podemos colocar algarismos até o 9. Então, lembra daquele joguinho Nunca 10? Então, a gente vai se lembrar dele quando a gente for fazer uma conta. A gente nunca pode colocar 10 em uma casinha, nem na unidade, nem na dezena e nem na centena. Então, em cada partezinha dessa casinha, a gente só coloca algarismos até o 9, para a gente formar outros números. Então, vamos entender? Primeiro, a gente vai começar com a casinha da unidade. Então, vamos pensar aí em um probleminha. Fui no mercado e comprei 5 maçãs. Então, eu vou colocar o número 5 aqui na casinha da unidade. E também comprei mais 4 bananas. Então, vou colocar o 4 também na unidade, na partezinha de baixo aí, mas também na unidade, certo? Quantas frutas eu comprei? Se eu quero saber o total, eu tenho que somar, eu tenho que unir, juntar essas frutas. Então, qual o sinalzinho que eu vou utilizar? O sinalzinho de mais, isso mesmo. Então, 5 mais 4, quanto que vai dar? Então, eu vou unir, eu vou juntar essas frutinhas, vou fazer a soma e colocar o resultado final. Então, 5 mais 4 vai dar 9. Vou colocar o resultado embaixo aí também na unidade, certo? Professora, e quando a conta tem a dezena? Primeiro a gente tem que pensar o que é uma dezena mesmo. Dezena é o conjunto com 10 unidades. Então, só vai haver uma dezena quando já tiver mais de 10 unidades ou 10 unidades ou mais. Como assim, professora? Então, vamos pensar aqui. Fui no mercado e comprei 10 pirulitos.
Então, o 10. Como que eu vou colocar o 10? Eu posso colocar o 10 todo na unidade? Lembra do nosso joguinho Nunca 10? Então, eu não posso colocar 10 unidades. Mas o que eu posso fazer? Lá no material dourado, lembra? Nós temos as unidades e nós temos a dezena. Então, o que a gente faz? A gente vai juntar essas unidades e vai trocar por uma dezena. Então, na unidade, eu não vou ter mais nada. Então, eu vou colocar o 0 na unidade. E agora, eu vou ter uma dezena. Então, eu vou colocar o 1 lá na dezena. E vai ficar assim. Então, nós compramos 10 pirulitos. E eu também comprei mais 11 balas. E agora, professora, o que eu faço? Então, a gente vai pegar 11 unidades. Junta aqui, ó, 11. Então, o que eu faço? Eu vou contar 10 unidades e vou trocar por uma dezena. Quantas unidades ficou aqui ainda? Uma, né? Então, eu vou colocar o 1 na unidade e as 10 unidades eu troquei pela dezena, eu vou colocar uma dezena. Então, ele vai ficar assim. E agora, nós vamos realizar essa conta. Eu quero saber quantos doces eu comprei no total. Então, quando eu quero saber o total, eu vou fazer uma união, né? Eu vou juntar, eu vou unir, eu vou somar. Qual o sinalzinho que eu vou usar? De mais. Então, a conta vai ficar assim. 10 mais 11. E na hora de somar, como que eu faço isso, professora? Eu só tenho 10 dedos, eu não consigo contar 10 e depois contar 11. Então, na hora de somar é a parte mais legal e a parte mais importante, porque a gente sempre vai somar a unidade e depois eu vou somar a dezena. Quer ver como vai ficar fácil? Então, na unidade, eu tenho 0 mais o 1. Se eu não tenho nada e eu ganho ou eu compro 1, eu vou ficar com quanto? Com 1. Então, eu vou pôr o 1 na parte do resultado, né? E na dezena, a mesma coisa. Eu tenho uma dezena mais uma dezena. Então, eu tenho 1 mais 1, que vão ser 2. 2 dezenas. Então, o total de doces que eu comprei foi 21. Bem bacana, né? Bom, professora, e na continha de menos, quando a gente tem que subtrair os números, como que a gente faz? É bem simples também. O que a gente não pode esquecer é que na subtração, na continha que a gente utiliza o sinal de menos, a gente não vai unir os valores, a gente vai retirar. Então, como que funciona? Por exemplo, fui ao mercado e comprei 5 bananas. 5 é uma unidade, então eu vou colocar aqui na casinha da unidade. Em casa, eu comi 3 bananas, então eu vou pôr o número 3 embaixo. Se eu comi, eu vou ter mais bananas ou eu vou ter menos bananas? Vou ter menos, então o sinalzinho de menos na nossa conta. Então, vai ficar assim, ó, 5 menos 3. Como que a gente vai fazer, professora? A princípio, se vocês não conseguirem fazer com os dedinhos ou não conseguir fazer com os objetos que tem aí, vocês também podem utilizar risquinhos, tá? Não precisa apagar do caderno, isso é uma forma de vocês pensarem. Então, pode utilizar o espacinho branco que tem no caderno de vocês e fazerem os risquinhos até vocês conseguirem fazer esses cálculos de cabeça. Então, no começo é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão conseguir. Então, vamos treinando a partir de agora, certo? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o número maior, que é o número que está em cima, o número 5. Então, façam 5 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Você comeu 3 bananas, então agora você vai riscar 3 desses risquinhos que você fez aí. Não vai colocar risquinhos a mais, você vai retirar esses risquinhos. Então, você vai riscar 1, 2, 3 e vai ver quais os risquinhos que sobraram aqui. Então, de 5, se você comer 3, sobraram 2 risquinhos, ou seja, 2 bananas.
Então, quando a gente vai fazer uma continha de subtração, de subtrair, de retirar, que a gente utiliza o sinal de menos, a gente retira, a gente não soma, a gente não junta, certo, pessoal? Então, a nossa atividade hoje vai ser bem simples. Essa aqui, ó. Primeiro, vocês vão ler essas perguntinhas e responder o que está pedindo. Então, vai pedir um número antecessor. O que é o número antecessor? Lembra que a gente falou sobre isso? Olha a palavrinha, ó. Antecessor. O que vem antes, tá? E daí, sabendo disso, vai ficar mais fácil saber o que é um sucessor. Sucessor é o que virá depois. Então, se tem lá o número 10 e eu quero saber o antecessor do número 10, eu sei que é o número que vem antes. Qual o número que vem antes do 10? O 9. E o sucessor do 10 vai ser o 11. Então, lembre-se sempre, antecessor, o que vem antes, sucessor, o que vem depois, certo? Então, vai perguntar aí quais são os antecessores e os sucessores de alguns números e vocês vão responder, certo? Depois vocês vão ter uma atividade bem bacana, bem interativa, que vocês vão ter que pintar os resultados. Então aí, nessa atividade, vocês vão prestar atenção nas continhas que aparecem aqui em cima. Então são continhas de menos, então a gente vai retirar os valores, tá? Não é somar, não é juntar. Então aí, 7 menos 6, vocês vão fazer a continha, pode ser do lado do caderno, com risquinho, ou pode fazer a continha montada, igual a gente já viu no início da aula, tá? É até mais fácil para vocês já irem treinando. E depois vai pôr os resultados ali do ladinho. Então, vou dar o primeiro resultado aí. 7 tira 6, 7 menos 6 vai ser 1. Então, todo número 1 que tiver no desenho, eu vou pintar de marrom, certo? Entenderam mais ou menos como vai ser a atividade? Cada resultado vai ter uma cor. E daí, se você acertar certinho na conta, o seu desenho vai ter as cores aí pedidas nessa legenda. Então, o número 1 vai ser o marrom, o resultado de 9 menos 5 vai ser o vermelho e assim por diante. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode chamar a professora tá aqui para explicar para vocês, certo? Um beijão e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!